O filho mais novo contava com sonhos que dançavam em sua mente como as folhas ao vento. Ele desejava liberdade, uma vida de aventuras longe das regras que o mantinham preso a uma existência sem emoção. Um dia, tomou coragem e dirigiu-se ao pai, pedindo sua parte na herança, um ato que ecoava como uma declaração de independência. No contexto da cultura da época, isso era um insulto, uma rejeição de tudo o que a família significava. O pai, com um olhar profundo que misturava dor e amor, cedeu ao pedido de seu filho, entregando-lhe o que lhe era devido. Em sua mente, ele se via como alguém que fugia das amarras, um rebelde em busca de um lugar onde pudesse ser verdadeiramente livre. Naquele momento, não percebeu que a verdadeira liberdade não se encontrava na distância, mas sim na relação que tinha com seu pai. Assim, partiu para uma terra distante, onde cada passo o afastava do lar, da tradição e do amor incondicional que sempre o aguardava. A jornada o levou a lugares que ele nunca havia imaginado. As ruas pulsavam com a vibração de comemorações sem fim. Festas, banquetes e a promessa de um prazer imediato o cercavam. Ele mergulhou nesse mundo novo, adotando um estilo de vida marcado pela ostentação e pela indulgência. Com cada moeda gasta, sentia-se mais vivo, acreditando que finalmente havia encontrado o que tanto almejava. Como está escrito no Evangelho segundo Lucas, capítulo 15, versículo 12. E o mais novo deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. A sensação de poder e liberdade que experimentava era intoxicante. No entanto, por trás das risadas e das celebrações, escondia-se a dura realidade. O filho pródigo, ao se afastar dos ensinamentos de seu pai, estava cavando sua própria queda. Conforme os dias se tornavam semanas e as semanas meses, os recursos começaram a se esgotar. O dinheiro que antes parecia interminável desapareceu como a luz do dia ao entardecer. O pródigo não apenas gastou sua herança, mas também sua dignidade, seu orgulho, e o que era mais significativo, a conexão com seu passado. Ele se viu rodeado por estranhos, amigos que surgiram na abundância, mas que desapareceram assim que a riqueza se esgotou. A solidão tornou-se sua nova companheira. O eco da festa que antes o envolvia agora parecia um distante sussurro. A vida na terra distante não era como ele tinha imaginado. O entusiasmo inicial foi substituído pela realidade amarga da perda. O jovem se viu em necessidade, e a única opção disponível foi aceitar empregos em um mundo que o desumanizava ainda mais. Pastorear porcos se tornou sua nova ocupação, um trabalho que não só representava a degradação social, mas também um símbolo de sua rebeldia. Os porcos eram animais impuros segundo a tradição judaica, e ele se encontrava ali, cuidando do que não podia tocar. Em meio a essa situação, ele começou a refletir sobre sua escolha de abandonar o lar. Não havia liberdade verdadeira na vida que levava. A memória do calor do lar, da presença amorosa de seu pai e das lições que ele havia aprendido surgiram em sua mente como um farol na escuridão. A cada dia que passava ao lado dos porcos, a lembrança da bondade do pai se tornava mais forte. E ele percebeu que a verdadeira liberdade estava em retornar ao seu lar. Pesando suas opções, o filho pródigo começou a ponderar sobre o que diria ao pai. Em sua mente, ensaiava as palavras que iriam sair de sua boca. Ele não seria digno de ser chamado de filho, pensou, mas talvez seu pai o aceitasse como um simples empregado. Assim, naquela terra distante, um novo desejo tomava forma. Os jovens falavam com esperança e dor ao mesmo tempo, desejando o perdão que só um pai pode oferecer. A partir desse momento, seu coração começou a se mover em direção à casa, apesar da distância física e emocional que ainda o separava. Ele não compreendia completamente o que aguardava por ele. Mas a determinação de retornar àquele amoroso abrigo começou a ter um eco em seu coração. E assim, as sementes para uma nova jornada foram plantadas. A liberdade que ele tanto buscou em uma terra distante se tornava uma lembrança distante, enquanto o verdadeiro chamado ao lar começava a ressoar. O desejo de reconciliação e de graça não tardaria a se manifestar, como um convite do pai para a sua volta. A história desse filho perdido e sua busca por redenção e conexão com o amor paternal está apenas começando. A jornada, marcada por desafios e revelações, nos lembra de como, às vezes, a busca por liberdade nos leva longe do que realmente importa. O filho,
Agora, em meio aos porcos, refletia sobre o quanto sua vida havia mudado. As memórias das festas, da liberdade e da riqueza que antes desfrutava pareciam tão distantes e surreais. Ele estava cercado por uma sujeira que não apenas cobria seu corpo, mas também sua alma. E, à medida que o tempo passava, a solidão e o arrependimento se tornavam seus únicos companheiros. A fome que sentia era uma fome muito além do alimento físico. Era a profunda necessidade de um abrigo, de um lar, de um amor que ele havia desprezado. Ao olhar para os porcos, ele percebia que nem mesmo eles estavam em pior situação que ele. Enquanto observa os animais se alimentando daquilo que lhe era negado, ele percebe que a condição deles era melhor do que a sua. A lembrança de sua casa era como um farol na escuridão. Ele recordava das lições que seu pai sempre lhe ensinara, da bondade que sempre emanava de sua presença e do amor que o cercava. Agora, aquelas memórias pareciam devorá-lo por dentro. Como poderia voltar? Como poderia ser aceito novamente? Ele sabia que não era digno de ser chamado de filho, mas talvez, apenas talvez, seu pai o aceitasse como um dos servos. Essa ideia começava a florescer em seu coração como uma última esperança. Então, armando coragem, ele decidiu que partiria ao amanhecer. Naquela noite, enquanto o resto da aldeia dormia, ele se levantou e começou a traçar o caminho de volta. A cada passo que dava, seus pensamentos eram preenchidos por uma mistura de ansiedade e expectativa. O que seu pai diria? O que ele pensaria ao vê-lo em tal estado, após tudo o que havia acontecido? Essa incerteza o assombrava, mas a necessidade de retornar superava o medo da rejeição. Lembranças de seu pai foram como uma luz que o guiava em meio à escuridão que o envolvia. Finalmente, no início da manhã, ele estava de novo na estrada que levava para casa. Cada passo parecia um retorno à vida que ele havia abandonado. O caminho que antes parecia interminável agora era uma rota de aprendizado, de humilhação e de autodescoberta. Como está escrito no Evangelho segundo Lucas, capítulo 15, versículo 18, o filho pensava em sua confissão: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Enquanto isso, o pai, que todos os dias esperava ao longe, percebia a figura familiar se aproximando. Uma mistura de dor e esperança brotava em seu coração. O velocíssimo batimento de seu coração ecoava como um lembrete do que estava por vir. O pai não hesitou. Ele correu ao encontro do filho, transbordando amor e compaixão. O pai o abraçou, e as lágrimas deslizavam por seu rosto. Aquela não era uma reunião de culpa, mas uma celebração da reconciliação. O filho, ainda envergonhado, começou a pronunciar as palavras que havia ensaiado em sua mente. Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas antes que pudesse terminar, o pai o interrompeu, pedindo aos servos que trouxessem as melhores vestes, um anel e sandálias. O perdão já estava no coração do pai antes mesmo que o filho pudesse articular seu arrependimento. O lar o aguardava, e o amor do pai era tão profundo que não havia espaço para rancor ou reprovação. A cena era um potente símbolo de como Deus nos acolhe quando decidimos retornar para Ele. Cada um de nós, em nossas próprias jornadas, pode se identificar com o filho pródigo. Muitas vezes, buscamos longe de casa o que acreditamos ser liberdade, mas a verdade é que podemos nos perder em nossos excessos. O caminho de volta à casa do Pai começa com o reconhecimento de nossa necessidade de amor e perdão. O arrependimento é mais do que um sentimento passageiro. É um reconhecimento profundo de nossa vulnerabilidade e a coragem de buscar a reconciliação. Agradecido e humilde, o filho percebe que sua jornada para casa não é apenas uma volta física, mas uma transformação do coração, onde o orgulho se despede, e a graça é recebida de braços abertos. Enquanto o pai abraçava o filho, a festa começava a ser preparada, uma demonstração da alegria que o coração do pai sentia. Mas, ao longe, o filho mais velho, que havia permanecido na casa, observava tudo com o coração endurecido. Ele não conseguia entender a razão de tal celebração. A indignação crescia dentro dele, questionando a justiça daquela situação. Eu trabalhei arduamente para o Senhor, nunca desobedeci, e nunca recebi uma festa. Nesse instante, o pai também se dirigiu ao filho mais velho, que se afastava, fervendo em ciúmes. O filho mais velho, ao ver o pai tão acolhedor com o irmão que havia partido,
sentiu sua justiça sendo desconsiderada. O pai, no entanto, com o olhar pleno de amor, se aproximou dele e disse: Filho, tu sempre estás comigo, e tudo o que é meu é teu. Era justo celebrarmos e alegrarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinhas perdido e foi achado. O pai desejava que ambos, o filho mais novo e o mais velho, compreendessem a profundidade do amor que ele nutria por eles, um amor que não se baseava em méritos, mas na relação familiar. Essa profunda interação entre o pai e seus filhos revela a complexidade do amor divino por nós. Muitas vezes, podemos nos sentir como o filho mais velho, comparando nossa trajetória com os outros, esquecendo que todos somos dignos do mesmo amor incondicional. O amor de Deus nos convida a abandonar a comparação e a celebrar as vitórias, independentemente de quantas vezes já falhamos. À medida que a festa tomava conta da casa, os risos e os abraços enchiam o ar, o filho pródigo experimentava pela primeira vez o que significava ser aceito sem retaliações e sem condições. A sua jornada de dor e arrependimento agora se transformava em um testemunho vivo da graça que o Pai oferece a todos nós, independentemente de nossas quedas. O caminho de volta ao lar é um tema comum em cada um de nós. Assim como o filho pródigo, também somos constantemente convidados a retornar à casa do Pai. Não apenas após grandes quedas, mas nas pequenas distrações do dia a dia, onde nos afastamos da verdade e da luz. A jornada do arrependimento é um lembrete de que sempre temos um lugar à mesa, independentemente de nossas falhas. O capítulo seguinte promete explorar ainda mais essas dinâmicas, revelando como a verdadeira celebração do lar nos desafia a viver em amor e unidade, refletindo as lições aprendidas com cada retorno. Cada uma de nossas experiências, sejam elas de dor ou alegria, são oportunidades de crescimento e reconexão com o propósito maior que nos envolve. Assim, a história do filho pródigo não é apenas sobre um retorno, mas sobre um convite contínuo à graça e à transformação que Deus oferece a cada um de nós. O filho, coberto de poeira e com seu coração pesado, caminhou em direção à casa, cada passo repleto de arrependimento e expectativa. Ele se lembrava do olhar desapontado de seu pai, mas também da bondade que sempre havia encontrado em seu lar. Enquanto se aproximava, sua mente estava repleta de pensamentos sobre o que diria ao pai. Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus servos, repetia a si mesmo. Enquanto ele ainda estava longe, seu pai o avistou. A alegria repentina fez seu coração acelerar. Com um amor que superou toda a dor da perda, o pai correu em direção ao filho. Este gesto era incomum em um contexto onde a honra e a dignidade eram valorizadas acima de tudo. Contudo, a cena que se desenrolava era uma demonstração da graça que tanto se fala nas Escrituras. Assim como está escrito no Evangelho segundo Lucas, capítulo 15, versículo 20. Quando ainda estava longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para seu filho, o abraçou e o beijou. O abraço do pai foi o que o filho não esperava. Em vez de palavras duras ou reprovações, ele encontrou amor incondicional. O filho, em lágrimas, começou a expressar sua culpa, mas o pai, em sua alegria, não lhe deu ouvidos. Ele convocou os servos e pediu que preparassem rapidamente um banquete, dizendo: tragam o melhor vestido e vistamo-lo. Coloquem um anel em sua mão e sandálias em seus pés. Era um símbolo de que o filho não apenas havia encontrado abrigo, mas também uma posição de honra na casa. Entretanto, o irmão mais velho, que estava no campo trabalhando, viu a movimentação e perguntou a um servo sobre a razão da festa. Ao saber que seu irmão havia voltado e que o pai o receberá com alegria, sua fúria se acendeu. Ele não compreendia como o pai podia celebrar o retorno daquele que havia desperdiçado sua herança em uma vida de excessos. Revoltado, ele se aproximou do pai e reclamou: jamais desobedeci a seus mandamentos e nunca recebi uma festa como essa. O pai olhou para o filho mais velho, que permanecia preso em sua indignação. Com doçura, respondeu: filho, você está sempre comigo, e tudo o que tenho é seu. Mas era preciso celebrar e ficar alegre, pois este seu irmão estava morto e reviveu. Tinhas perdido e foi achado. O pai, em suas palavras, queria que o filho mais velho entendesse que a graça e o perdão não eram escassos. A festa não era apenas para o filho pródigo,
mas uma oportunidade de todos se unirem na alegria da restauração. Nesse momento, a história se torna um convite para todos nós. Quantas vezes em nossa vida nos sentimos como o filho mais novo, afastando-nos em busca de liberdade e satisfação, apenas para descobrir que tudo se desfaz sem sentido? E quantas vezes somos como o irmão mais velho, incapazes de entender a graça que Deus nos oferece, mesmo quando nos sentimos injustiçados? O clímax dessa história traz à luz o perdão e a restauração oferecidos por Deus a cada um de nós. O amor do Pai pelo Filho simboliza a imensa graça divina que ultrapassa nossas falhas e erros. É um lembrete de que, independentemente de quão longe possamos ter ido, sempre há um caminho de volta para casa. E este caminho é pavimentado com arrependimento e fé. Refletindo sobre essa história em nossas vidas, somos desafiados a olhar para como tratamos aqueles que nos cercam. Podemos ser portadores de perdão, assim como o Pai, ou então podemos nos identificar com o irmão mais velho, permitindo que o ressentimento nos distancie da alegria e do amor. A restauradora graça de Deus nos chama a sermos um reflexo desse amor em nosso dia a dia. A jornada do filho pródigo nos mostra o valor da restauração e da celebração do retorno de um coração que se arrependeu. Como podemos aplicar esse ensinamento hoje? Como podemos compartilhar a graça que recebemos com aqueles que se sentem perdidos, desapontados ou indesejados? Afinal, a história não termina com a festa, mas sim com o convite à transformação, à união e à alegria de sabermos que sempre existe um lar onde somos amados. Neste final, somos deixados não apenas com um desfecho, mas com uma mensagem profunda de esperança e renovação. O desafio é para que olhemos ao nosso redor, entendendo que todos somos, de alguma forma, filhos pródigos, necessitando da graça e do amor de um Pai que nos espera de braços abertos. Que possamos levar essa lição em nossos corações e sermos reflexo dessa graça em um mundo que tanto precisa de perdão e reconciliação.